Mais uma questão recente da FGV. Muita atenção, por favor, porque nos últimos anos a FGV tem cobrado em praticamente todas as suas provas uma questão de concordância envolvendo porcentagem. Tem sido uma epidemia na FGV questões de concordância sobre porcentagens, envolvendo porcentagens, tá? Então, vamos com calma, passo a passo, para que você possa entender de uma vez por todas como fazer a concordância envolvendo porcentagens, e aí você vai acertar não apenas esta, como também qualquer questão da FGV sobre o tema, tá bom? Ele pede a frase em que a concordância do verbo sublinhado apresenta incorreção, quer dizer, ele quer a frase que está errada. Vamos lá. 50% do grupo receberam a vacina. Você pode concordar o verbo com o numeral 50, 50% receberam, show, então está certa a concordância, ou você pode concordar com o substantivo grupo, beleza? 50% do grupo recebeu a vacina. Então, nesse caso, há dupla possibilidade de concordância, tá? Ou você concorda com o numeral 50, ou você concorda com o grupo, o substantivo grupo. Tranquilo? A mesma coisa, quando for uma fração em vez de uma porcentagem, já que porcentagem é uma fração, né? Então, enfim, raciocínio é o mesmo. 1/3 dos capixabas já foi vacinado. Você pode concordar o verbo com o numeral 1, já foi vacinado, ou você pode concordar com o substantivo capixabas. 1/3 dos capixabas já foram vacinados, tá bom? Dupla possibilidade de concordância, tá legal? Ou você concorda com o numeral 1, ou com o termo capixabas. Então, tanto A quanto a B estão corretas. A letra C é um caso clássico, famoso de concordância, quando você tem uma expressão partitiva no sujeito. Grande parte dos turistas, a maioria dos turistas, significativa parcela dos turistas, tá? Uma expressão partitiva. A maioria, grande parte, maior parte, minoria, pequena parte, pequeno grupo, enfim, tá? Você pode concordar o verbo com turistas, e aí seria já foram vacinados, né? A maior parte dos turistas também foram vacinados, ok? Sem problema nenhum. Ou você pode manter o verbo no singular, concordando com parte, tá? Em geral, os gramáticos recomendam o verbo no singular, tá bom? A maioria foi vacinada, a maior parte foi vacinada, pequena parcela foi vacinada, enfim, verbo no singular. É a recomendação dos gramáticos, embora o verbo no plural, no caso, também é aceito, tá bom? Já que a concordância seria com a palavra turistas. Show? Beleza? Agora, repare, a letra E, mais da metade, outra expressão partitiva, mais da metade dos capixabas vai receber a segunda dose. Então, concordância com metade, ok, verbo no singular, tranquilo, mas também o verbo poderia ir ao plural, concordando com capixabas, ok? Mais da metade dos capixabas vão. Tá? Então, dupla possibilidade de concordância, embora os gramáticos recomendem o verbo no singular. Tá bom? O gabarito é a letra D de dado. Por quê? Vamos lá, com calma. Chegaram 1 milhão do total adquirido esta semana. Aqui o que acontece? Se você quiser concordar o verbo com o numeral 1, então ele vai ter de estar no singular. Chegou 1 milhão.
Beleza? Agora, se você quiser concordar com total, também o verbo vai ao singular. Chegou 1 milhão do total. Tá? Então, nesse caso, você pode concordar com o numeral 1 ou com o substantivo total. Show! Só que tanto o numeral 1 quanto o total levam o verbo ao singular. Então, nesse caso, o verbo no plural está errado, ok? Então, gabarito letra D. Chegou 1 milhão do total adquirido esta semana. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Vamos a mais alguns exemplos envolvendo concordância com porcentagem. No seu estado, 75% da população ganha menos de 2 salários mínimos. Então, o verbo no singular está concordando com o substantivo população. Agora, se eu quiser concordar o verbo com o numeral 75, ele vai ao plural. 75% da população ganham menos de 2 salários mínimos. Show? Tranquilo? Beleza? Somente 1% dos candidatos consegue passar nos exames. Verbo no singular, concordando com o numeral 1. Show? Agora, se eu quiser concordar o verbo com o substantivo candidatos, não tem problema, ele vai ao plural. Somente 1% dos candidatos conseguem passar nos exames. Beleza? Aqui no caso, 83% dos inscritos votaram. Não há possibilidade de o verbo figurar no singular. Aqui, ele obrigatoriamente vai ficar no plural. Por quê? Se você quiser concordar o verbo com o numeral 83, ele vai ao plural. Se você quiser concordar o verbo com o substantivo inscritos, ele também vai ao plural. Então, no caso, não há alternativa, não há opção. Você é obrigado a conjugar o verbo no plural, concordando tanto com 83 quanto com o substantivo inscritos. Tá legal? A mesma situação ocorre no próximo exemplo. Segundo o IBGE, 90% das mulheres pesquisadas aceitam sua situação. O verbo obrigatoriamente no plural. Se você quiser concordá-lo com o numeral 90, ele vai ao plural. Se você quiser concordar com o substantivo mulheres, ele também vai ao plural. Não existe, neste caso, a opção de verbo no singular. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, você nunca mais vai errar questões envolvendo concordância com frações e porcentagens.